Gente, vamos mudar de assunto agora, voltar a falar de política, porque é hora de uma entrevista importante. A gente vai conversar com o senador Randolph Rodrigues, líder do governo Lula no Congresso Nacional. Já começo agradecendo ao senador pela gentileza de se dispor a estar aqui conversando com a CNN em pleno feriadão, senador, mas imagino que todo mundo esteja debatendo o futuro do governo Lula nesse momento. Então, tenho certeza que você está envolvido nessas discussões e já quero começar te agradecendo, obviamente, pela conversa e perguntando o que a gente pode esperar dessa reunião marcada para segunda-feira de Lula com os líderes no Congresso. Vai vir um puxão de orelha aí do presidente, senador? Boa tarde para você. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a você e a todos os telespectadores da CNN. Pedro, tomei uma providência logo após a última sessão do Congresso Nacional, que foi entrar em contato com o presidente da República e sugerir que tivéssemos um primeiro encontro de balanço da reunião. E essa iniciativa foi do próprio presidente já na própria quarta-feira. Foi uma iniciativa do presidente. Nós temos um primeiro balanço, um primeiro diagnóstico, né, sobre o resultado da sessão do Congresso Nacional e foi um encaminhamento da nossa última reunião de quarta-feira. Nós iniciamos uma dinâmica de reuniões na segunda-feira, que o próprio presidente assim se dispôs, com os líderes do governo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, e com o ministro Padilha. Faz parte, naturalmente, da dinâmica que o governo tem que ter, e nós, inclusive, saudamos a iniciativa do presidente da República de buscar ver com os líderes de perto o pulso do funcionamento do Senado, da Câmara, das pautas de interesse do governo e do próprio Congresso Nacional. E aí eu te pergunto, senador, o que dá para fazer para poder tentar organizar de novo a base do governo no Senado Federal? Há quem diga que o certo seria trocar os articuladores políticos do governo no Congresso, porque essas derrotas que foram marcantes na terça-feira, fake news, saidinha, verba para aborto, enfim, mostrariam uma certa incapacidade de diálogo de que o governo não pudesse organizar a base. Na tua avaliação, é hora de trocar os ministros para botar alguém com mais condições de fazer essa articulação? Pedro, deixa eu dizer uma coisa. Tema como saída temporária de presos. Com este Congresso, se o ministro das Relações Institucionais fosse o próprio presidente Arthur Lira ou o presidente Pacheco, o resultado da votação seria exatamente o mesmo. Esse tema foi aprovado no Senado com um voto contrário só de 2 senadores. Até na manutenção do veto, ainda tiveram 11 senadores que votaram pela manutenção. Nós temos um Congresso que é o resultado das eleições de 2022. O povo brasileiro escolheu um presidente da República com uma missão e com uma opção política: reconstruir o país depois da devastação do período anterior, reconstruir a democracia brasileira e reconstruir a relação institucional com o Congresso Nacional. E escolheu um Congresso que é mais conservador, sobretudo nas pautas comportamentais, de segurança pública e de costumes. Essa é a realidade que temos. Na mesma sessão do Congresso, da terça-feira, que foram derrubados esses vetos, que tem relação com essas pautas, foi mantido o veto do presidente da República sobre a lei de diretriz orçamentária. Inclusive, foi mantido o veto sobre um tal calendário de emendas em que o Congresso imporia ao governo, ao executivo, o comportamento de execução das emendas parlamentares. Ou seja, na pauta, na agenda, do ponto de vista central, na agenda do ponto de vista orçamentário, que poderia ter, inclusive, consequências para o governo, o veto foi mantido. Mas quando varia para temas, repito, relacionados à segurança, relacionados a costumes, relacionados à pauta comportamental, é um signo do Congresso Nacional, da ampla maioria do Congresso Nacional, que foi eleito em outubro de 2022. Então, só para entender, para ficar claro, que eu quero também colocar a Isabel Meg e o Theo Cury na nossa conversa, na tua avaliação, não é a hora de trocar os ministros? Os ministros, assim, primeiro é o seguinte, o conjunto dos ministérios. Este é um governo de frente ampla e a maior prova é a composição do ministério. O núcleo, a infraestrutura do governo, toda as áreas da infraestrutura do governo são de ministros de partidos da base aliada, assim como boa parte da construção do governo. O núcleo político do governo é uma escolha
pessoal e de confiança do presidente da República. O governo anterior, por exemplo, não fez essa escolha. Delegou a arte de governar para o Congresso Nacional e compunha um esplanado de ministérios com ministros que estavam, inclusive, mais próximos da identidade do presidente anterior, mas, na prática, delegava governar. Este é um governo que tem articulação política. A articulação política é o artigo 2º da Constituição, que diz que os poderes são independentes e harmônicos. A articulação política tem que ter uma boa relação com o Congresso Nacional, mas tem que, sobretudo, defender o orçamento público e defender o presidente da República, proteger o presidente da República. É este o papel da articulação política. Sim. Eu vou pedir para a gente colocar então na tela, já estão aí o Theo Cury e a Isabel Mega, que também vão participar dessa conversa. Começar então, passando a palavra para a Isabel, que está lá dentro do Congresso Nacional todo dia, acompanhando os desdobramentos e estava inclusive presente nessa terça-feira fatídica para o governo federal. Isabel. Oi, Pedro. Boa tarde novamente para você. Boa tarde, líder. Obrigada por estar com a gente aqui neste feriado. Boa tarde, a gente está falando muito do papel dos ministros. Eu queria transferir essa pergunta para o papel dos líderes, principalmente para a função que o senhor ocupa de líder do governo no Congresso. Em uma semana que a gente teve derrotas significativas, a gente ouve de tudo em relação a críticas feitas à articulação também dos próprios líderes. Por exemplo, o senhor é um senador, tem muita gente falando que o senhor deveria passar mais pelo Salão Verde, ou seja, ter mais contato com os deputados também, para preparar melhor o terreno para as sessões do Congresso que reúnem deputados e senadores. Tem muita gente que chega a falar, inclusive, do fato do senhor estar já há bastante tempo sem um partido. Queria que o senhor respondesse a essas críticas que são feitas à articulação. Isabel, o Salão Verde eu recebi na minha casa na semana passada, que antecedeu a sessão do Congresso Nacional. Os líderes Brito, o líder Isnaldo, o líder Luizinho, o líder Hugo, do Republicanos, eu estou somando aí a maioria dos líderes, estiveram em um jantar na minha casa na segunda-feira da semana passada, junto com o ministro Padilha. Alguns desses líderes, antes dessa última sessão do Congresso Nacional, eu reuni mais de 2 vezes para discutir. E todos foram muito sinceros para comigo, eu não tenho que me queixar disso. Todos disseram: Randolph, veto da LDO, tudo bem, vamos manter. Agora, eu não tenho para com a minha base como conseguir manter os vetos relativos a fake news e, sobretudo, os vetos relativos à saidinha. O tema da saidinha, eu reitero o que falei para Pedro ainda há pouco. Olha, se o ministro da articulação política fosse o presidente da Câmara, se o líder do governo no Congresso fosse o presidente Rodrigo Pacheco, eu duvido que eles conseguiriam, com a composição desse Congresso, e você sabe disso, né, Isabel? Você está aí no dia a dia do Congresso Nacional, você convive com a composição desse Congresso Nacional, você sabe que esse veto tinha uma configuração já formada em relação a ele, em relação à sua apreciação. Sobre o fato de eu estar sem partido, quando alguém cobiça um cargo de alguém, Isabel, qualquer desculpa vale. O cabo que está cobiçando o cargo diz que o cabo está sem partido. Se o cabo estivesse no PT, dizia: é do mesmo, é mais um do PT. Se tivesse no PSB, dizia: é um partido pequeno. Se tivesse no MDB, dizia que é um partido do Centrão. Olha, para o álibi, qualquer argumento serve, né? A escolha, os líderes do governo no Congresso Nacional são escolha pessoais de confiança do presidente da República, assim como o ministro da articulação política, que desfrutam da confiança do presidente da República quando o presidente da República não delega essa confiança e enquanto o serviço por esses líderes estiver sendo cumprido, que foi da confiança do presidente da República. Repito, num período anterior, o presidente da República não tinha articulação política, porque ele delegava o governo ao Congresso Nacional. Não é o cargo agora. O povo brasileiro elegeu Lula para governar o país, para reconstruir a democracia, para reconstruir o país e para reconstruir também as relações institucionais. Theo Cury.
Senador, obrigado por estar aqui com a gente. O senhor tocou num ponto crucial, que é a população brasileira ter escolhido um Congresso Nacional mais conservador do que em eleições passadas, principalmente nesses temas comportamentais, de segurança, pautas de costume. E é um desafio gigantesco para o governo conseguir dialogar em alguns assuntos, em algumas propostas, em algumas matérias de interesse do próprio governo, quando esbarra nesses temas. Queria entender o que o governo consegue fazer. Qual que é o grande desafio? O que o governo, diante de um parlamentar, um deputado, um senador que tem que acenar para a base que o elegeu, com razão, por conta das bandeiras que eles defendem, como o governo vai conseguir contornar o posicionamento desses deputados e senadores para ver seus projetos aprovados? Porque isso depende de uma negociação, de costurar acordos para ceder em algumas matérias e conseguir o que quer em outras matérias. De que maneira vocês estão articulando isso? O que fazer daqui para frente para que o governo consiga obter vitórias diante da realidade, que é um Congresso mais conservador do que em outros anos? Governando, sobretudo, Theo. Eu acho assim, nós não temos o que nos queixar do Congresso Nacional sobre a agenda, em especial a agenda econômica e a agenda social que o governo tem encaminhado para o Congresso. Todos os temas da agenda econômica e da agenda social foram aprovados na Câmara dos Deputados, sob a coordenação do colega líder Guimarães, foram aprovados no Senado, sob a coordenação do colega líder Wagner, e todos os temas que interessavam do ponto de vista orçamentário e econômico para o governo, quando foi para apreciação em sessão do Congresso Nacional, sob minha coordenação, foram os vetos mantidos ou foi a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias aprovada. Essa agenda, Theo, é o que eu chamo do samba enredo. Este governo se preocupa com o samba enredo, com o conteúdo de governar, melhorar a vida das pessoas, garantir o desemprego no menor nível que está, conforme os números que foram divulgados no dia de ontem, o menor nível de desemprego, pelo menos desde 2012, garantir que diante de crises como a que aconteceu no Rio Grande do Sul, a população do Rio Grande seja atingida e consequências econômicas como o aumento do preço do arroz não ocorra, então assegurando que os brasileiros vão continuar comprando arroz ao menor e melhor preço, garantindo a inflação sob controle e garantindo a vida do povo brasileiro com dignidade. Um governo que se preocupa com as pessoas tem que se focar nessa pauta. Essa pauta é o samba enredo. Teve um tempo em que a preocupação maior de governo era fazer motociata quando fazia visita nas cidades. Era passar a boiada em relação ao meio ambiente, só para citar 2 casos concretamente. Então, esse era um tempo em que o governo delegava a articulação política, não se preocupava da relação com o Congresso e se preocupava mais com a alegoria. Este governo se preocupa com o conteúdo. E o foco do conteúdo são esses temas que aqui expus para você. Boa. Encerrando então, senador, para a gente arrematar, arredondar, o senhor está dizendo aqui, primeiro, em resposta a Isabel Mega, que o teu cargo está sendo cobiçado e justamente por isso está recebendo críticas de que não teria partido ou que não estaria fazendo articulação com os deputados. Disse a nós também que o veto das saidinhas ter sido derrubado era irreversível, mesmo que fosse Pacheco ou Lira, o líder do governo no Congresso Nacional. E está dizendo que a gente vai ter na segunda-feira uma reunião de diagnóstico sobre o que aconteceu nessa semana, mas que na tua avaliação não é hora de mexer em ministérios, não há necessidade de mexer na articulação política. É isso mesmo? Checklist para bater tudinho. Em relação à primeira questão, não tem cargo em Brasília que não seja cobiçado, viu, Pedro? Não tem cargo em Brasília não cobiçado. Seja cargo de ministério, seja de ministro da articulação política, seja de líder de governo, sobretudo cargos que representam o governo na relação com o Congresso ou na esplanada dos ministérios. Então, todos têm, é natural que tenha, todos os ministros são afeitos à crítica. O presidente da República, em reunião conosco, descartou qualquer tipo de mudança. Havia uma expectativa, inclusive, dos resultados que você teve, sobretudo em relação ao veto da saidinha, e há um agradecimento ao Congresso Nacional por vetos, como o veto da LDO, ter sido mantido. Tem que ajustar a dinâmica e melhorar? Claro, sempre tem. É por isso que o próprio presidente se dispôs a reunir com o núcleo político a partir de toda segunda-feira, e é por isso que tem que ser tomada uma outra providência. Nós temos uma base reacionária muito ativa. É necessário reunirmos e mobilizarmos a base do campo democrático progressista para que tenha o mesmo nível
de atividade, o mesmo tipo de nível de mobilização no Congresso. Ajuste sempre tem, até com times que estão ganhando, como é o caso do nosso. É isso. Muito obrigado, então, ao senador Randolfo Rodrigues, que tirou um tempinho do feriado dele para conversar. Isabel, nos encontramos pelo Congresso. Theo, prazer lhe ver. Muito obrigado ao senador Randolfo Rodrigues, que tirou um tempinho do feriado dele para poder conversar com a gente. Obrigado também a Isabel Mega, que se dispôs a participar dessa conversa lá de Brasília, e o Theo Cury, nosso analista. Senador, um abraço e bom feriado, hein? Grande abraço, bom feriado. Valeu.